Navegando pelo YouTube, eu vejo muitos vídeos sobre fotografias bizarras com histórias por trás. Eu particularmente gosto muito dessa narrativa, onde primeiro eles contam o contexto e a história, e por último apresentam a foto em questão. Me baseando nisso, resolvi trazer uma coisa parecida, mas falando de fotografias históricas, que possuem todo um contexto por trás, às vezes curioso e em alguns casos triste e perturbador. Eu até pensei em trazer um iceberg sobre o tema, mas eu não quero saturar muito esse tipo de vídeo e também quero tentar novos formatos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir as nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Aliás, pelo que tenho visto, a taxa de não inscritos que assistem o canal é bem maior do que a taxa de inscritos. Então, se você é novo, peço que se inscreva, já que temos vídeos todo domingo às 18 horas com conteúdo histórico. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. No final da década de 80, a China passava por uma turbulência social e política, motivada pela corrupção, nepotismo e autoritarismo do governo. Um dos principais defensores era o ministro Hu Yaobang, que promovia reformas pela abertura política da China e queria criar leis que dificultassem a corrupção e o nepotismo. Mas em 15 de abril de 1989, ele acabou morrendo aos 73 anos e seu legado político foi descontinuado pelo governo. Em oposição, poucos dias após sua morte, um grupo de estudantes começou a protestar em favor das reformas. Em pouco tempo, esses protestos cresceram e tomaram conta não só das principais escolas e universidades de Pequim, mas de várias cidades por toda a China. Pouco a pouco, tornou-se a primeira mobilização nacional contra o governo desde a Revolução Chinesa de 1949. Durante os meses de abril e maio, uma multidão formada por estudantes, operários e cidadãos insatisfeitos protagonizaram protestos e episódios de violência, onde ônibus e carros chegaram a ser incendiados. No começo de junho, uma multidão de pessoas marchou em direção à Praça da Paz Celestial, a maior e mais importante do país, com a intenção de chamar a atenção internacional aos problemas políticos e sociais da China. Os estudantes até chegaram a construir uma estátua da deusa da democracia, em papel machê, enviando uma carta com 7 exigências para o governo. Diante da negativa, a situação começou a tomar uma proporção bem maior, com o exército sendo chamado para conter os manifestantes e uma lei marcial sendo implementada, dando assim mais liberdades do exército em agir naquele momento. Na noite de 3 de junho, enquanto milhares de pessoas estavam na Praça da Paz Celestial e pelas ruas de Pequim, as luzes se apagaram e o exército partiu para cima dos manifestantes. Alguns até chegaram a atear fogo em ônibus e carros para melhorar a iluminação, mas o exército chinês continuou avançando em direção à multidão, com relatos de tanques de guerra atropelando e esmagando tudo que tivesse no caminho, incluindo pessoas, tendo também relatos de tiroteios intensos entre manifestantes e o exército. Os números de mortos naquela noite variam muito. Segundo o jornal americano The New York Times, foram entre 400 e 800, mas o governo chinês afirma que foram no máximo 300 pessoas. No dia seguinte, o exército ainda estava evacuando, com alguns dos manifestantes ainda por lá para identificar os corpos. Foi então que uma fileira de tanques estava saindo da praça, quando foi parada por um homem de camisa branca e 2 sacolas na mão. Os tanques até tentaram desviar dele, mas o homem continuou se colocando na frente. Poucos segundos depois, ele sobe em um dos tanques e troca palavras com um soldado que o dirigia. Logo depois, uma multidão chega em cena e o tira dali rapidamente. A cena foi filmada pelo americano Jeff Widener, que estava na sacada de um hotel enquanto filmava pouco tempo depois de acordar. Em poucas horas, a foto, que recebeu o nome de Rebelde Desconhecido, varreu os jornais de todo mundo e tornou-se uma das mais icônicas daquele ano, em que diversas revoluções ocorriam por todo o mundo, sendo eleita em 2003 pela revista Time como uma das 100 fotografias que mudaram o planeta. Após a divulgação, governos ocidentais mudaram sua postura em relação à China, que na época passava por um crescimento exponencial e chegava a quase ultrapassar a decadente União Soviética. Por isso, muitos acreditam que esse evento foi forjado pelo Ocidente contra a evolução da China. O mistério por trás da foto é a identidade do rebelde desconhecido e seu paradeiro. Ninguém jamais soube seu nome, sua idade ou o que ele era, se era um manifestante ou um simples transeunte. Algumas teorias afirmam que ele era um estudante de 19 anos, que logo após as fotos foi executado pelo exército. Já outros afirmam que ele fugiu da China e reconstruiu sua vida com uma nova identidade. Atualmente, a foto é um verdadeiro tabu na sociedade e internet chinesa, e sua difusão por meios de comunicação é proibida, e o massacre da Praça da Paz Celestial é até hoje negado.
Seja como for, sua imagem rodou o mundo e é considerado um dos maiores e mais simbólicos atos de coragem de todos os tempos. Em 13 de novembro de 1985, o vulcão Nevado del Ruiz entrou em erupção após 70 anos inativo. O governo da Colômbia já tinha sido alertado por especialistas que a chance de o vulcão entrar em erupção eram altas, mas nada foi feito devido à produtividade agrícola da região ao redor, cuja maior cidade era Armero, que na época tinha cerca de 50 mil habitantes. A erupção derreteu as geleiras ao redor e formou uma substância lamacenta chamada lahar, que desceu colina abaixo até chegar em Armero, devastando toda a cidade e matando quase toda a população pela madrugada e ferindo outras pessoas. Poucas horas após a tragédia, as autoridades colombianas foram acionadas para operações de resgate e no dia seguinte, a imprensa começou a cobrir o caso em busca de sobreviventes. Após alguns dias de presença e ação de resgate, uma pessoa foi encontrada ainda viva. Seu nome, Omaira Sanches Garzón, uma menina de 13 anos que estava em casa no momento da tragédia. Seu corpo estava submerso do pescoço para baixo e suas pernas estavam presas nos escombros da sua própria casa. Quando achada, Omaira foi alimentada e hidratada pela equipe de resgate. E pela sua situação dramática e pouca idade da jovem, a imprensa cobriu seu caso e destacavam sua tranquilidade, que apesar de ter chorado algumas vezes, conversava pacificamente com a equipe e até cantava algumas canções. Omaira estava presa pelos pés como se estivesse de joelhos, num tipo de camada de concreto formada pelos escombros. Foi solicitado ao governo colombiano que enviasse uma missão especial para cuidar do caso da menina, mas tal missão jamais chegou. Os médicos avaliaram que a única forma de tirá-lo de lá seria amputar as pernas. No entanto, também constataram que isso poderia ser de grande risco, já que pela água contaminada, seu corpo poderia infeccionar e ela morreria na hora. Por isso foi considerado como o mais humano a se fazer, deixaram Omaira morrer ali mesmo. Após 3 dias, a menina começou a alucinar, sua mão ficou descamada e seus olhos começaram a ficar vermelhos escuros. Pouco a pouco, Omaira perdia a sanidade e vida, mas antes de morrer, ela deixou um vídeo destinado à sua mãe. Ay, voy aquí a decir unas palabras. ¿Puedes? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. O fotógrafo Frank Fournier, que fazia parte da equipe jornalística da tragédia, tirou essa última foto da menina, que tornou-se símbolo daquele episódio e foi estampada nos jornais de todo o mundo. Até hoje, Omaira Sanches é uma figura da cultura popular colombiana, sendo representada através de músicas, literatura e artigos comemorativos. Na década de 30, a Grande Depressão dominava o mundo, com milhões de pessoas passando por problemas econômicos e sociais. Nesse período, os americanos do interior se viram obrigados a migrar para outros estados, em busca de melhores condições de vida e emprego. A FSA, que era uma organização de propaganda do governo norte-americano, enviou um grupo de fotógrafos e jornalistas para o interior da Califórnia, a fim de registrar o estado dramático que muitas pessoas viviam. Uma das fotógrafas foi Dorothea Land, que fotografou acampamentos de centros de ajuda, onde alimentos eram distribuídos. O objetivo da FSA era mostrar ao grande público que muitas pessoas passavam pelo interior, incentivando a doação e o trabalho humanitário. Após um dia inteiro fotografando pessoas e capturando momentos dramáticos e tristes, Dorothea Land contemplou uma cena curiosa. Em um acampamento de imigrantes da Califórnia, havia uma tenda onde se encontrava uma mulher com um bebê, 2 crianças e uma moça, que era sua filha mais velha. Dorothea se aproximou e, com cuidado, pediu para tirar algumas fotos. Ao todo saíram 4 fotos, que evidenciavam a fome e a necessidade da família, mas a última foi a mais especial. Nela, a mulher aparecia com os 2 filhos debruçados, como se a mãe fosse o pilar da existência deles. Ao longe, a mulher com um olhar perdido de incerteza contempla o horizonte, mas ao mesmo tempo demonstra uma afeição de determinação e coragem. A foto foi enviada para os jornais e rapidamente tornou-se famosa em todo o país, já que não só mostrava a dura realidade do povo americano naquele período, a expressão da mulher também foi mostrada como símbolo de força materna e determinação feminina. A foto rendeu fama e riqueza para Dorothea Land, mas a mulher da foto em questão ficou no anonimato durante quase 40 anos. Apenas em 1977, o seu paradeiro foi descoberto e ela foi identificada como Florence Owen Thompson,
que na época da foto tinha cerca de 33 anos e 4 filhos. No momento da foto, ela estava esperando seu marido, que havia ido para a cidade vender os pneus do carro que havia quebrado enquanto eles viajavam pelo país. Ela contou que nunca recebeu nenhum tipo de retorno financeiro pela foto e ainda criticou Dorothea Lange, afirmando que ela não estava interessada em ajudar as pessoas, apenas em lucrar em cima de seu sofrimento. De qualquer forma, a mulher já idosa tornou-se uma celebridade, sendo entrevistada e vista como um exemplo de mulher guerreira norte-americana. Florence Owen Thompson faleceu em 1983, com 80 anos de idade, mas sua foto ficou marcada na sociedade e história americana. Assim como um rebelde desconhecido, a mãe imigrante foi apontada pela revista Time como uma das 100 fotos que mudaram o mundo. Vindo um pouco para o Brasil, encontramos um caso que é pouco lembrado quando o assunto são fotografias históricas. No contexto social e histórico do país, a luta de classes e o racismo contra indígenas sempre foram pautas muito sensíveis no Brasil, com pessoas apoiando ou rejeitando os legados. Em Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas, existe um bairro no extremo norte chamado Lagoa Azul, onde durante muitos anos, vários sem-terras e indígenas ocuparam e construíram suas casas. No entanto, muitos terrenos já tinham dono, que muitas vezes não reivindicavam aquele lugar. Mas em 2008, um caso aconteceu. Um grupo de 200 sem-terra e indígenas realizaram protestos pela posse da terra. A polícia foi chamada para conter a manifestação, e em dado momento, uma tropa de choque partiu contra os manifestantes, e nessa hora, o fotógrafo Luiz Vasconcelos registrou o momento em que uma mulher com uma criança no colo se colocava em frente aos policiais, como se quisesse impedi-los de avançar. A foto foi lançada no jornal amazonense A Crítica, mas em pouco tempo ganhou visibilidade nacional e internacional, principalmente pela situação em que a mulher se encontrava e por sua coragem. A mulher em questão chama-se Valda Ferreira de Souza, uma indígena da etnia Sateré-Maué, que declarou em uma entrevista pouco depois: "Hoje, quando olho aquelas fotos, me dá tristeza e remorso por terem feito isso com meu filho. Nem pensei em mim, se estava grávida ou esperando um filho." O fotógrafo Luiz Vasconcelos ganhou o prêmio internacional World Press Photo e a comanda de honra ao mérito da Assembleia Legislativa do Amazonas. Hoje, a foto é um ícone na luta de terras e os direitos dos povos indígenas. Em 14 de agosto de 1945, era anunciada pelas rádios do Ocidente a rendição do Japão, encerrando de uma vez por todas a Segunda Guerra Mundial. Uma onda de felicidade espontânea percorreu milhares de pessoas e muitas foram às ruas comemorar a paz e vitória aliada. Esse dia ficou conhecido como Dia Vei-ji e foi marcado por muitas fotos em jornais ocidentais. Uma das fotos foi tirada por Alfred Eisenstadt, que no meio da multidão visualizou um casal se beijando no meio da Times Square, em Nova York. O beijo representava a paz que se esperava após o fim daquela guerra, que até hoje é o conflito mais mortífero da história da humanidade. Outros ângulos da cena foram tirados por Victor Jorgensen, que também ajudou a popularizar a foto. Mas além do impacto causado, ficou o mistério de quem era o casal e qual era o contexto daquela cena. Ao longo dos anos, muitos homens e mulheres alegaram ser o casal da foto, com até hoje existindo controvérsias sobre quem eram, mas uma investigação feita em 2012 concluiu que o homem era o marinheiro Jorge Mendonça e que a mulher era Greta Zieber Friedman, uma assistente de dentista de origem austríaca. Após serem localizados, os dois se reencontraram na Times Square e Greta contou que ele a havia beijado por surpresa, o que hoje pode ser considerado um assédio sexual, mas para Greta foi apenas uma comemoração espontânea. Infelizmente, ela faleceu em 2016 aos 92 anos e Jorge Mendonça em 2019. No entanto, ainda existem controvérsias sobre se eles de fato foram um casal da foto, já que no final dos anos 70, o próprio Alfred Eisenstadt localizou uma mulher chamada Edith Schein. Ela contou durante toda a sua vida que trabalhava no hospital de Nova York e que assim que soube da vitória americana, correu com alguns colegas para Times Square, onde uma multidão já estava lá em comemoração. Em meio a isso, ela foi agarrada e beijada pelo marinheiro e afirmou que se deixou ser beijada porque, segundo ela, ele havia lutado por ela durante a guerra. Edith Schein foi entrevistada durante toda a sua vida e até participou de passeatas em comemoração àquele dia, até que faleceu em 2010. Seja como for, fato é que essa foto marcou o fim de um dos momentos mais dramáticos e obscuros da história recente e representava um sinal de esperança e um futuro melhor. Até hoje, a foto é replicada em todo o aniversário de 14 de agosto. Em 1993, uma guerra civil assolava o Sudão, onde o sul, de maioria cristã, resistia ao governo do norte, de maioria islâmica e que queria impor a lei Sharia.
Naquele ano, a Guerra Civil já durava há 10 anos, e uma missão de paz e ajuda humanitária da ONU foi enviada. Lá, eles auxiliaram a população com alimentos, água e produtos de última necessidade, mas também tinham a missão de mostrar ao mundo o que estava acontecendo no país e incentivar a ajuda internacional. Com isso, uma equipe de fotógrafos foi enviada, onde entre eles estava o sul-africano Kevin Carter, que tinha o objetivo de tirar uma foto que impactasse o mundo. Um dia, perto de um centro de distribuição de alimentos das Nações Unidas, vários sudaneses correram para buscar água e comida, praticamente correndo e esbarrando uns nos outros. Foi então que, numa área onde não havia ninguém, Kevin Carter avistou de longe uma criança andando com dificuldade em direção aos alimentos. A criança era esquelética e estava praticamente desnutrida, e em certos momentos caía no chão pela falta de força. Em dado momento, ela ficou no chão e ficou agachada durante alguns minutos, quando por trás um abutre apareceu. Era como se ele estivesse esperando o momento em que a criança morreria para matar sua fome. Imediatamente, Kevin Carter tirou uma foto e enviou para a imprensa norte-americana. Em poucos dias, a foto ganhou repercussão mundial e incentivou a doação para os refugiados sul-sudaneses. O fotógrafo ganhou fama mundial e muito dinheiro, conquistando o prêmio Pulitzer naquele ano. Porém, na época, uma pergunta foi feita: por que Kevin Carter não teria ajudado a criança? Essa dúvida mexeu com a opinião pública, com muitos criticando o fato de Kevin Carter não ter ajudado a garotinha. Ele se defendia afirmando que a foto em si já era uma forma de ajudar aquele povo, divulgando sua história para o mundo. Mesmo assim, ele foi esculachado pela imprensa e visto como um oportunista que só queria ganhar atenção em meio à tragédia. Kevin Carter, que já possuía um longo histórico de problemas pessoais e dependência química, não suportou a pressão negativa e a lembrança do que poderia ter ocorrido à criança. Por isso, ele tirou sua vida em 1994. Quanto à criança da foto, apesar de por muito tempo acharem que era uma menina, na verdade era um menino chamado Kong Nyong. Anos depois, uma missão foi enviada ao Sudão do Sul para localizar o garoto, sendo informados que ele havia sobrevivido à Guerra Civil e chegado à vida adulta, mas faleceu em 2005. Em 1978, após dura resistência local da implementação de um regime comunista no Afeganistão, a União Soviética realizou uma violenta intervenção no país, onde tropas soviéticas lutaram contra tribos nativas, conhecidos como Mujahidins. Esse conflito foi a Guerra do Afeganistão, que deixou milhares de refugiados, principalmente no Paquistão e Irã. Em 1984, uma missão de paz da ONU foi enviada e alguns fotógrafos tiveram a missão de mostrar ao mundo o que estava acontecendo no país. Um deles foi Steve McCurry, que visitou uma escola de refugiados no Paquistão e tirou algumas fotos de crianças. Mas uma delas foi a que mais chamou a atenção. Uma menina entre 12 e 16 anos foi abordada pelo fotógrafo, que pediu para tirar sua burca por um momento e ele a fotografou. Em pouco tempo, a foto já estava na capa da National Geographic e impactou o mundo não só pela situação em que a menina vivia, mas também pelo olhar penetrante de medo com a qual a menina olhava para a câmera. Steve McCurry ganhou diversos prêmios com essa foto, que ficou conhecida como Menina Afegã, e foi considerada a fotografia mais reconhecida da história. Mas afinal, quem era essa menina? Ela permaneceu no anonimato por quase 20 anos, principalmente pelo constante estado de guerra do Afeganistão e o governo do Talibã, que impedia a ação da imprensa ocidental. Com a queda do regime em 2001, uma missão humanitária foi enviada em 2002 e alguns fotógrafos foram lá com a única missão de localizar a menina, que foi identificada como Sharbat Gula. Na ocasião, a mulher já tinha 4 filhos e era casada. Pelo isolamento do Afeganistão e da região montanhosa e remota que ela vivia, ela não fazia ideia do impacto que o seu rosto fez em todo o mundo. Ela afirmou que no momento da foto se sentiu muito assustada pela máquina fotográfica em si, já que nunca tinha visto uma em toda a sua vida. Até então, ela nunca tinha sido fotografada em toda a sua vida. Sharbat Gula foi entrevistada diversas vezes e uma pensão do governo foi dada a ela pela sua importância cultural e por representar o drama de muitas mulheres pelo país. Mesmo assim, sua vida não melhorou muito, já que todos os ganhos pelas fotos e entrevistas eram dados ao seu marido e em 2016, ela foi presa tentando ilegalmente entrar no Paquistão, devido à onda de violência em seu país. Em 2021, ela pediu ajuda internacional para fugir do Afeganistão após a retomada do poder pelo Talibã, conseguindo fugir para a Itália na condição de refugiada, onde mora até hoje. Como já dito, a foto é considerada uma das mais impactantes da história e a mais reconhecida do mundo. E é isso, pessoal. Lembrando que se você gostou do vídeo, peço por favor que deixe seu like, se inscreva no canal,
ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau!